A mesa é essencial. Eu li que a culinária é uma arte que mexe com todos os nossos sentidos. Quem aqui, quando sente um aroma preparado, não vem lembranças, não vem sonhos, anseios, memória é ativada. O aroma de uma refeição, o tempero, o sabor, te leva a diversos lugares, tempos de alegria que você viveu, talvez momentos de tristeza. Quando eu, por exemplo, quando eu tomo um brodo, eu sempre vou lembrar de velório, que antigamente os velórios, que era a madrugada inteira, sempre tinha aqueles caldo quente, ficava tomando brodo a madrugada inteira, e eu perguntava, por que a gente só toma brodo quando morre alguém? Eu estava louco para tomar aquele caldo de sopa quente. Então, quando eu vou tomar um brodo, eu sempre lembro dos velórios que eu participei de madrugada tomando um caldo quente. Quem gosta de entrar numa casa e sentir aquele cheiro de buchada sendo preparado? Tem gente que já se lembrou de falar aqui, já começa a dar um revertério aí no estômago. Mas você sente o cheiro, o tempero da comida da sua mãe, da sua nona, da sua tia. Isso mexe com seus sentimentos, com a sua disposição. A mesa, a refeição, mexe com todos nós. Às vezes com momentos de alegria, outros com mais tristeza. Né, Natan? Natan, imagina chegar em casa e sentir aquele cheirinho do cuscuz saindo por baixo da porta, assim. Tu não gosta de cuscuz? Gosta sim? Tá maluco? Um cuscuzinho nordestino, né? Então cada região tem o seu prato típico, né? Temos nossos visitantes agora lá do Amapá nos visitando aqui também. Tem as suas refeições, os seus pratos, os seus aromas diferenciados de cada região, que ativam a nossa memória. O cheirinho do churrasco do nono, do pai, são coisas que têm esse poder. A mesa tem esse poder de abrir o nosso coração, a nossa disposição, a nossa emoção. Por isso, esse tempo de mesa que nós vamos ter não é de circunstância, né, mas é um princípio que nós vamos resgatar, um elemento essencial na construção, na formação do nosso caráter e dos nossos relacionamentos. Não há construção de família sem a mesa. Não há construção, formação de uma família sem tempo de mesa. Infelizmente, nossas famílias estamos perdendo muito tempo de mesa. Nós trocamos a mesa pelo fast food, pela comida rápida, onde cada um estiver, e perdemos aquele tempo de reunir, de compartilhar, de lembrar, de dividir. A mesa. O pastor Paulo Júnior disse que a mesa não é um elemento de satisfação das nossas necessidades, mas um recurso de construção da identidade. É na mesa que a gente passa princípios para os nossos filhos, ensina. É no tempo de mesa e construímos a consciência da família. E essa mesa pode ser de várias formas, elementos diferentes. Essa série que nós vamos ter nos próximos 4 domingos foi inspirada em um artigo da revista cristã Ultimato, em que eles tratavam sobre o tempo de Jesus na mesa. Isso me inspirou também a fazer essa série. Mas, ao estudar esse tema, eu varri o Evangelho de Lucas. Lendo o Evangelho de Lucas, eu destaquei e pintei na minha Bíblia todas as vezes que Jesus falava de uma refeição ou de que ele estava em uma refeição, em um banquete. E se você fizer isso, eu incentivo você a fazer, leia o Evangelho de Lucas, que nós vamos trabalhar um texto mais em Lucas. Todas as vezes que Jesus falou sobre banquete, sobre mesa, sobre refeição, ou esteve em um momento assim. São muitos. São 2 ou 3 capítulos em que eu não pintei um momento como esse. Faça esse exercício durante a semana. Jesus, ele sentava à mesa. Isso aponta para a humanidade do nosso Deus. Jesus sentava-se à mesa, porque ele tinha a sua necessidade humana, física, de se alimentar, mas isso não aponta apenas para a sua humanidade, mas também para os traços do Pai. Afinal, quem vê o Filho, vê o Pai. O próprio nosso Cristo diz isso. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Jesus é o Deus Emanuel, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Ele é a imagem do Deus invisível, é Cristo Jesus. E por isso há algo precioso no simbolismo de estar à mesa. E eu queria convocar você a fazer um esforço, a não faltar os cultos, a não perder esse tempo precioso nessa arrancada de ano, de novo ciclo aqui nesse novo espaço, para nós dividirmos a mesa nesses próximos cultos e festejarmos nosso último domingo de Páscoa, com uma mesa ao meio-dia, com comida de verdade, com churrasco aí no prato de vocês, no nosso churrasco de fim de mês e fim de série.
Então faça um esforço para estar aqui. Se você precisar ausentar-se por trabalho em algum momento, em algum culto, ouça as mensagens no YouTube. Acompanhe aquilo que a sua igreja, a sua família está ouvindo, também para que você esteja na mesma linha de discernimento, de entendimento, de movimento que o Espírito Santo está fazendo em nossa igreja. Há algo precioso em estar na mesa. Eu queria pedir que alguém me trouxesse um copo d'água, por favor, porque eu estou com sede, falando muito, e vocês estão tomando água aí e estão me provocando. A mesa é um presente, um elemento presente em nossas vidas, que durará na eternidade. Você sabe se você vai levar o seu relógio? Já viu a Bíblia falar sobre relógio no céu? Você vai levar suas joias ou suas bijuterias? Seus sapatos? Mas de mesa, a Bíblia fala que nós teremos mesa na eternidade. É um elemento que continuará na eternidade. Ao mesmo tempo que Jesus fala tanto em referência de mesa, de festa, de comida, ele mesmo diz lá em Lucas capítulo 12: não se inquietem com o que comer e o que beber. Não é essa a razão de eu dar tanta ênfase na mesa, não é sobre o alimento em si, porque a mesa não é apenas para a refeição, é um lugar de comunhão, de relacionamento com a família, de reverência, de relacionamento com o Pai, com os nossos irmãos, com os filhos do Pai. Deus nos convida para sentar-se com Ele à mesa e participar da reconciliação com Ele. Hoje eu quero falar sobre uma mesa que surgiu posterior a uma situação inusitada, lá em Lucas capítulo 19, abra a sua Bíblia. O Evangelho de Lucas capítulo 19. O encontro de Jesus com Zaqueu é um encontro ao qual nós deveríamos... Água com gás, que bom, eu vou querer mais. Meu favorito. Só tem 2 tipos, né? 50% de chance de ser um. Lucas capítulo 19. Obrigado. Agora sim. A partir do versículo 1, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali perto, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, Tu é a palavra, Teu é o poder, Senhor. Por isso eu clamo, Deus, tenha misericórdia de mim, me dê sabedoria e discernimento, abra os ouvidos do Teu povo, o nosso coração para a ministração do Teu Espírito. Fale conosco por meio da Tua santa palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. O nome Zaqueu significa o justo. Zaqueu, o justo. Parece até uma comédia, um rótulo para alguém que era um cobrador de impostos no Império Romano. Não era apenas um cobrador de impostos comum, era o chefe dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, eles eram muito segregados pela comunidade. Eram pessoas que extorquiam, eles cobravam mais, quanto mais eles ganhavam comissão. Então, quanto mais eles cobravam, faziam as contas do jeito dele, mais eles iam tirar em cima, e mais moral eles ganhavam com o Império Romano. Então Zaqueu tinha uma linguagem mais antiga, talvez diga que ele era o maioral entre os publicanos. Ele tinha essa moral com os romanos, porque ele era o chefe, talvez ele extorquia mais, até os seus
coordenados ali, cobradores também de impostos. Ele era considerado um traidor da nação, um homem sujo, impuro, pecador. Os judeus não se hospedavam, não dividiam a mesa com cobradores de impostos, com pessoas assim. Você deve estar pensando em alguém que você não gostaria de dividir a mesa. Com quem nesse perfil você não dividiria a mesa? Por ser uma pessoa tão suja, imunda, que talvez você não queria nem chegar perto, pelo perfil dessa pessoa. Eles eram pessoas ilegítimas, mesmo achando que estavam bem. Eu estou bem, eu sou aceito pelo Império Romano, eu sou grandão, eu tenho minha roupa de linho fino, e eu estou acima de vocês. Mas eram desprezados pelos próprios seus, pela sua comunidade. Esse homem, Zaqueu, que carregava o significado do seu nome como o justo, estava envolvido em corrupção, em ganância. E como, convenhamos, é difícil imaginar que um homem numa situação dessa possa ter a possibilidade de ser salvo. Como assim? Como um homem tão ruim, que extorque o próprio povo, que tira do próprio povo, com o discurso de que é para o bem do povo, enche o seu próprio bolso, enche a sua própria fuça. Eu estou falando de Zaqueu. E aí você pensa assim, como esse homem pode Jesus sentar na mesa com ele e Jesus na casa dele? É assim que nós enxergamos com a justiça dos nossos olhos, com a justiça das nossas mãos. Talvez seja muito parecido com o que a gente vê no nosso cenário nacional, mundial. Homens que se consideram bons, mas estão imersos na ganância, corrupção, maldade. Chega a ser difícil imaginar um homem desse sendo salvo numa igreja, chorando, de joelhos, arrependido, louvando a Jesus. Parece uma charge eu imaginar cenas assim. Porque o meu coração é limitado e a minha justiça não é a justiça de Deus. Não é. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Assim é a natureza humana, como diz Zaqueu, como desses homens. A essência de todo ser humano. Olha para a pessoa que está na sua frente aí. Não na nuca, porque está na frente da mesa. Olha. A essência dessa pessoinha que está na sua frente é igual a de Zaqueu. Naturalmente. Nasce assim. É igual. Tem o mesmo potencial. Talvez não chegou lá. Talvez se tivesse a oportunidade faria o mesmo. Mas nunca teve. Nunca usou. Mas fica pensando, planos que poderia fazer, coisas que poderiam fazer, de maldade. Assim é todo homem e mulher naturalmente. Todo ser humano está sob a lei do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém alcança o padrão de que Deus requer. Ah, mas eu não sou tão ruim quanto Zaqueu. Ok, pode não ser tão ruim quanto Zaqueu, quanto um assassino, um estuprador, ou o que for. Não é tão ruim quanto eles. Mas ninguém, nem eu, nem você, conseguimos alcançar o padrão de Deus, da santidade de Deus. Ninguém consegue. Não alcança o padrão. O pecado é um veneno com o qual nós nascemos contaminados. Já nascemos contaminados. O pecado é a causa de todo mal, de toda dor, de toda angústia, de toda perversidade do homem. Tudo isso tem uma nascente comum, o pecado no coração do homem. Não é o sistema, não é o país, não é a região, é o ser humano que tem em comum tudo isso, que tem o potencial de apodrecer onde toca, por causa do pecado. Essa é a consequência, e a consequência disso é a condenação eterna, a separação, destituído, separado de Deus, o inferno, o distanciamento eterno de Deus, sofrendo a sua ira justa e santa. Estão todos condenados, todos nascem condenados como Zaqueu, vivendo uma vida aparentemente boa diante da sociedade em geral, mas rejeitado pelo Pai. Pode ser aceito pelos maiorais do governo, mas rejeitado pelo Pai, com uma carência interior, com uma necessidade interior, necessidade de perdão, necessidade de paz, de alívio, de leveza, de uma nova vida e de um novo coração. O versículo 13 aqui nos diz que Zaqueu tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. A sua estatura e a multidão o impediam de ver Jesus.
Essa cena é pedagógica demais, ao nos lembrar que ninguém está à estatura suficiente para ver Jesus. Ninguém tem estatura suficiente para ver Jesus. Somos todos Zaqueus. Hashtag somos todos Zaqueu. Todos baixos demais para poder contemplar Jesus. Não conseguimos, porque somos limitados em nosso pecado. Somos limitados, não temos estatura para contemplar a Cristo. A multidão nos impede de ver. A multidão dos nossos pecados. A multidão da sujeira do nosso coração nos impede de ver Jesus. Nós não conseguimos ter paz que precisamos. Não conseguimos ter um relacionamento adequado com Deus, o nosso Criador. Mas não é porque Ele não quer. Não é porque Deus não quer. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 dizem: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, Ele se afastou e já não os ouvirá. São os nossos pecados que fazem a separação entre nós e Deus. É a multidão e a nossa estatura que nos impede de ver Jesus. Deus está de braços estendidos, mas o que nos impede de ter paz e um relacionamento verdadeiro com Ele é a multidão dos nossos pecados. Bem como o nosso esforço próprio em continuar tentando buscar paz por conta própria. Eu quero paz, eu quero satisfação da minha vida, desorientado, com a bússola não apontando mais para o lugar certo. A nossa bússola da espiritualidade está assim, igual aquela bússola do Capitão Jack Sparrow. Quem lembra do Piratas do Caribe? Que ele abria, ela ficava girando louco assim. Essa é a bússola espiritual do ser humano. Não aponta mais para Deus. Ela procura uma direção, ela procura em tudo que é lugar, menos no lugar certo. Mas Deus é misericordioso. E nós procuramos em tudo que é lugar, até mesmo na religião. Sabia que a gente procura na religião? Sabia que a gente procura na igreja satisfazer a nossa necessidade? Nas igrejas batistas, em igrejas de qualquer denominação, a gente procura transformar a espiritualidade em algo que satisfaça a desorientação do nosso coração. E talvez a motivação de Zaqueu em tentar ver Jesus fosse somente curiosidade, ouvindo sobre um homem que faz milagres, ouvindo sobre um homem que traz ensinos fascinantes, um lugar legal, uma luz bacana, um ambiente acolhedor, um cafezinho gostoso. Eu quero saber que lugar é esse. Eu quero ver Jesus aí que estão falando. Talvez fosse só curiosidade. Talvez a sua motivação fosse alguma necessidade específica, alguma dor, alguma enfermidade. Já que esse cara é milagroso, vou procurar ver ele, entender o que está acontecendo. Quem sabe ele cura minha família, me cura, me resolve os meus problemas. Talvez fosse culpa que ele carregasse por ser um traidor da pátria que extorquia o próprio povo, e ouvindo os ensinamentos de Jesus, queria ver quem era esse homem, se ele poderia receber um alívio, uma paz. E ele faz um esforço, mas qualquer que seja a motivação dele, ele não podia ver Jesus, não podia entender quem ele era. Ele faz um esforço, sobe numa árvore, um sicômoro ou uma figueira brava, uma árvore grande, que dá uma folhagem enorme. Nós não sabemos em que altura era essa árvore naquele momento, mas ali Zaqueu poderia até ver o Messias. Então eu vou subir nessa árvore e com o meu esforço eu vou ver quem é Jesus, saber quem ele é, desfrutar de um momento de sombra refrescante na figueira. Eu vou desfrutar de um momento gostoso na sombra dessa figueira e vou ver quem é Jesus, vou conhecer ele. Mas ali ele jamais poderia se relacionar com Jesus. Zaqueu poderia até subir num lugar confortável, numa figueira que tivesse cadeiras confortáveis, luzes boas, uma banda top, e ser um lugar gostoso de ficar e de pertencer. Como é bom, Igreja Batista da Figueira, Igreja do Sicômoro, que lugar gostoso aqui eu vejo Jesus. Mas Zaqueu não poderia se relacionar com Jesus lá, porque ele estava se esforçando por conta própria. Ele não se relacionaria com Jesus. O seu esforço próprio, a sua dedicação, a sua habilidade de subir em árvore, tudo que ele tinha não seria suficiente para que ele recebesse o que ele realmente precisava. Até que Jesus olhou para cima. Até que Jesus olhou para Zaqueu. Jesus foi até ele
Jesus, o texto bíblico é direto. São 10 versículos. Talvez a situação não foi tão rápida quanto eu li os 10 versículos. Muito provavelmente não foi. Tinha uma multidão, Jesus vai até lá. Mas o texto nos diz, o Espírito Santo nos deixou isso, que Jesus falou diretamente para eles: Zaqueu, desce daí, que hoje me convém ficar na sua casa, hospedar-me em sua casa. Desça depressa. E esse encontro, esse chamado de Jesus foi transformador na vida de Zaqueu. A partir daquele momento, Zaqueu tornou-se um homem diferente. Quando ele ouviu a voz de Jesus, chamando ele para um relacionamento próximo, na casa, quando alguém te chamava, ele nem chamou, né? Jesus se convidou para ir na casa dele. Isso fez algo diferente, aconteceu algo diferente na vida de Zaqueu. E ele desceu depressa com alegria. Jesus me chamou. Jesus vai na minha casa. Agora, ele não estava apenas matando a curiosidade, mas estava iniciando um relacionamento com Jesus. Agora eu não só ouço falar de Jesus, agora eu não só vejo Jesus, agora eu não só somente sei quem é, agora eu não só li todos os evangelhos e sei quem é Jesus, agora estou começando um relacionamento com Jesus, o que é muito diferente. Isso nos mostra, irmãos e amigos, que os sicômoros, as figueiras bravas dos homens são insuficientes, que o esforço humano não é suficiente para que possamos ter um relacionamento com Jesus. Qual é a tua figueira brava? No que você tanto se esforça, se empenha, se dedica para tentar ver Jesus? No que você coloca fé? Não, aqui eu vou conseguir, vou subir aqui eu vou ficar satisfeito. Eu vou fazer isso. Aí você já começa assim, né? Na primeira pessoa. Eu vou fazer isso para ver Jesus, contemplar Jesus. Qual é a sua figueira? Qual é o teu esforço para chamar a atenção de Jesus? A sua religião? As suas obras? Sua doutrina? Seu esforço? A sua dedicação à leitura bíblica diária? Ou no serviço no Senhor, na casa de Deus? O teu desempenho como cristão? Tu acha que esse é o teu sicômoro que vai garantir um relacionamento com Jesus? O quanto você não trai, não mente, não é corrupto nos teus impostos? É isso que vai garantir um relacionamento com Jesus? O que é isso? No que você se apoia para achar que está de bem com Deus? Por que você está de bem com Deus? Por que Deus está de bem com você? Porque eu vim na inauguração ontem e estou aqui de novo, 2 vezes na semana que eu estou no culto. Ganhei 2 pontinhos com Deus. Será que é porque eu nasci num lar cristão, berço cristão, não sou um drogadito? Eu não sou como esses perdidos por aí. Eu sou justo, sou correto, eu pago meus impostos. Meus irmãos, meus amigos, nada disso é a causa da tua salvação. Nada disso é a causa para que você tenha um caminho aberto para um relacionamento com Jesus, com Deus. Não adianta você ter o nome de o justo. Zaqueu era o justo. Não adianta você ter um rótulo de crente. Vai aos cultos ao domingo, usa roupas de crente, ouve música gospel, tem um vocabulário gospel, cristão, neotestamentário, fala termos do Antigo Testamento, sabe? Não é a tua roupa, não é o teu jeito de andar, de falar, nada disso. Não é sobre rótulos, é sobre o coração, é sobre o lugar que Jesus tem no teu coração, não no dia da semana, é sobre as prioridades do teu coração e não a tua semana. Não é sobre rótulos. Jesus está dizendo para você e para mim essa noite: desce daí, abandona o teu esforço próprio, desce daí e venha até mim, confie em mim, eu quero me relacionar com você. Abandona a tua confiança no teu desempenho e confie em mim. Jesus proclamou, Jesus chamou esse homem, ele desceu rapidamente. Zaqueu confiou em Jesus, ele creu, ele obedeceu a ordem de Jesus. A resposta de um pecador, irmãos, ao chamado de Jesus é essa: arrependimento, fé e obediência. Eu vou. Eu não sei o que ele vai fazer na minha casa, eu não sei o que ele vai falar, eu não sei se ele vai me expor, se ele vai me esculachar lá,
eu sei que é irresistível, Ele está me chamando, eu quero não só mais ver, eu quero me relacionar com Jesus, eu quero mais da presença desse homem diferenciado, que era o próprio Deus. Ele foi. Jesus não fez apenas um convite para a fé, Jesus disse: eu vou na tua casa. E eles deveriam estar naquela casa, ao redor da mesa. Zaqueu deveria ser muito bem de propriedades, não devia deixar Jesus sem água, como eu fiquei aqui no início. Serviu o melhor ali para ele, um vinho, um pão, acolhendo bem Jesus, tentando dar o melhor, impressionado e alegre, encorajando, e Jesus ali ensinando esse homem, encorajando. À mesa, eles estavam saboreando um banquete e conversando. Ao fim da refeição, daquele tempo de mesa, Zaqueu não somente creu em Jesus, não somente desceu da árvore, não somente abandonou o seu esforço humano para ver Jesus, mas ele começa a agir como uma nova criatura, como um novo homem. E lá no versículo 8 ele disse: Senhor, eu darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se extorquir alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. A gente até tem aquele peso na consciência: não devia ter feito isso, vou devolver, isso aqui não é meu, não vou levar isso aqui embora da empresa, vou devolver. Mas restituir 4 vezes mais aquilo que eu gerei um dano, eita, eu nem tenho, se tiver que dar 4 vezes mais, já vou ficar devendo. Zaqueu foi transformado, porque ele recebeu uma graça imensurável. Ele entendeu o valor e a grandeza do que ele recebeu era muito maior do que qualquer coisa que ele podia reter. Ele disse: eu preciso dividir, eu preciso compartilhar, eu não preciso disso tudo. Antes a minha motivação era ter moral, era ter bens, era acumular. Isso para mim tinha significado. Agora eu ouço nas palavras de Jesus, eu aprendo no relacionamento, na intimidade com Ele, na mesa com Ele, que isso tudo não tem valor. Eu posso me desfazer de metade do que eu tenho, e para aqueles que eu roubei eu dou 4 vezes mais. Não interessa, eu quero é Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu quero obedecer a Jesus. Senhor, eu quero uma nova vida. Pecadores convertidos sempre manifestarão evidências da sua conversão. Pecadores arrependidos sempre manifestarão evidências da sua conversão. Nem sempre uma pessoa que tem um tipão de crente é um verdadeiro crente, mas um verdadeiro crente vai ter um tipão de crente. Estão entendendo? Nem sempre quem diz que mas quem vai mostrar que é pelo que faz, pelo jeito que vive, pelas escolhas que faz, pelas prioridades na sua agenda que você coloca ali. Eu não estou falando de vir aqui pintar como eu chamei, você não veio, e eu não fui lá, agora eu abandonei Jesus. Não é isso. É intimidade com Jesus, é tempo de oração com Ele, é tempo de buscar ouvir a voz do Mestre e obedecer a voz do Mestre. Ao invés, pecadores arrependidos, meus irmãos, eles não exigem restituição, eles restituem e retribuem com a vida. Pecadores arrependidos que entendem quão miseráveis são, quão grande Deus é, e com grande amor e graça Ele nos perdoa, ao invés de cantar restitui, eu quero de volta o que é meu, vou te dar um laço que tu merece. Ao invés de cantar isso, um pecador arrependido vai dizer: Senhor, eis-me aqui, leva tudo, pois sou teu. O que eu quero? Que tenho eu para dar ao Senhor? Que tem o Senhor para dar para mim? Salmo 116, versículo 2 diz: que posso oferecer ao Senhor por tudo que me tens feito? Uma consciência da graça, do cuidado, da bondade de Deus, que não é um crente que bate: Senhor, eu exijo. Quem é você para exigir diante de Deus algo? Senhor, eu exijo isso, Senhor. Eu determino que isso aconteça na minha vida. Você determina. Eu acho que Deus bate palmas assim: tá bom, já vou atender seu pedido. Aí Ele volta para a lâmpada, depois você esfrega mais um pouquinho. Deus não é o gênio da lâmpada, meus irmãos. Se Deus for nos dar o que a gente merece, é o castigo eterno. A graça de Deus, Ele nos dá o que a gente não merece. A gente não merece esse amor, esse cuidado.
mas Ele nos dá, Ele transforma a nossa vida, Ele muda as nossas motivações, Ele muda o nosso coração, e nós o louvamos e adoramos, porque Ele é misericordioso, que não nos dá o castigo que merecemos, mas nos dá o seu amor e perdão, mesmo nós não merecendo, tendo feito nada para isso, porque tudo que a gente faz para merecer algo para Deus, é um sicômoro, é uma figueira brava, que a gente tenta ver Jesus, e Ele diz, desce daí, o teu esforço não adianta, eu quero me relacionar com você, um relacionamento com você, e não pelo teu desempenho. Isso é depois, isso é posterior. Essa é a santificação, o processo de intimidade com Ele, que vai transformar a nossa vida, vai transformar os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas motivações. É o relacionamento com Jesus, é essa intimidade. Ao entender que foi perdoado gratuitamente, que agora ele tinha uma nova vida, Zaqueu sentiu que deveria começar a demonstrar imediatamente essa nova vida, a quem ele estava servindo. Zaqueu continua um homem esforçado, ele continua se esforçando, mas não mais para agradar, mas porque ele já foi agradado por Deus. Ele não faz um esforço para receber algo, ele faz um esforço porque ele já recebeu o que ele precisava. Vira o jogo. Ele foi aceito por Deus, ele se relaciona com Jesus, ele não faz algo para ser, ele faz porque ele já é. Eu não busco, eu não louvo, eu não me dedico ao Senhor para ser algo, eu faço porque eu já sou, porque eu sou filho de Deus, amado do meu Pai, e eu faço isso para agradá-lo, porque eu tenho alegria no serviço do meu Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz. Quem conhece esse hino antigo? Ninguém? Sou antigo demais. Antes, aquele que diz que conhece a Cristo, crê nele, mas se apega às coisas deste mundo e vive distante da comunhão de Cristo e do corpo de Cristo, está caminhando para o inferno e mentindo para si mesmo. Aquele que diz crer em Jesus, amar a Jesus, mas vive longe da comunhão e intimidade com Ele, com o corpo dele, está enganando a si mesmo. Nesse relato simples, esses 10 versículos, nós vemos um homem avarento, corrupto, cobrador de imposto, sendo transformado em um cristão generoso. Meus irmãos e amigos, ninguém é tão ímpio, tão sujo, que Cristo não possa salvar. Ninguém está tão distante que o braço do Senhor não possa alcançar. Ninguém está tão no fundo do poço que a graça de Deus não possa retirar e salvar. Ele pode transformar o mais vil pecador, surdo, corrupto, num servo adorador generoso dele. Jesus transformava e continua transformando. Nós precisamos crer nessa verdade, precisamos confiar nessa verdade. Ninguém está tão distante de Deus que a graça de Deus não pode alcançar. Por isso, creia em Jesus, anuncie Jesus, proclame Jesus. Isso pode ser para você que se sente indigno de estar diante de Deus. E se você se sente indigno de estar diante de Deus, que bom, é verdade isso, mas isso pode mudar. A confiança em Jesus te dá um livre acesso ao Pai, um caminho de intimidade com Deus. E nós podemos ser dignos de estar diante de Deus por causa de Cristo Jesus. Ele é poderoso, Deus é poderoso e providenciou um meio justo para mudar essa situação. Tirar a hashtag somos todos Zaqueus, mudar a realidade de alguns. Por isso creia, desça dessa árvore que você confia, abandone o seu esforço como a sua segurança e se segure no que Jesus fez, confie no que Ele fez e Ele mudará os propósitos, as motivações do teu coração. Por outro lado, não deixe de anunciar a Jesus. Talvez você tenha um colega, um parente, um amigo que você pensa, esse aí não tem jeito, esse aí jamais vai ser cristão, esse aí jamais vai aceitar Jesus. Talvez você olhe para alguém, esteja lembrando de alguém agora, aquele lá não tem jeito, só matando, só nascendo de novo. A boa notícia é que Deus faz isso, Ele faz a gente nascer de novo. Não foi isso que Ele disse para Nicodemos? João capítulo 3, é necessário nascer de novo. Mas como que eu vou fazer isso? Você não pode, é o Espírito que faz, Ele sopra onde quer, Ele dá a nova vida. João capítulo 3, não estou inventando nada aqui, leia lá. É o Espírito que sopra.
Nós clamamos, nós anunciamos essa verdade, nós oramos pela salvação e proclamamos Jesus. As pessoas precisam ouvir. Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10. Quão preciosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Anuncie Jesus, proclame Jesus. Não deixe de anunciar Jesus. Você não sabe como Deus vai agir na vida de cada um. Há esperança. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz, Deus diz na minha versão NVT, venham, vamos resolver esse assunto. Fica bem mais pessoal. Deus diz assim, venham, vamos resolver esse assunto. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam como o escarlate, um tom de vermelho, embora sejam assim, tom de vermelho, eu os tornarei brancos como a neve, embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã, eu os purificarei de todo pecado e os tornarei dignos de estar na minha presença. Pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer nessa verdade e viver na alegria dessa verdade, desfrutando da nova vida com Jesus a partir desse princípio diariamente, meus irmãos. Devemos proclamar Jesus, o Cordeiro substituto que satisfaz a justiça de Deus, que te concede graça, perdão, paz e reconciliação. Anuncie o Evangelho. O que é o Evangelho? Um professor meu dizia que é a boa notícia, né? Evangelho, o termo significa boa notícia, mas é uma boa notícia que começa com uma má notícia. A boa notícia só vai se dizer boa se a pessoa entender por que ela é boa. Ela é boa porque existe uma má notícia. A gente quer falar para as pessoas, Jesus te ama, e dá aquela volta. Eu sei que a gente tem que ter um jeitinho aqui, mas vamos aprender a conviver com essa tecnologia. Mas a gente precisa anunciar a verdade. Você está distante de Deus, os seus pecados fazem separação. Você é um Zaqueu, você não tem estatura para ver Jesus, a tua multidão de pecados te separa de Deus. Essa é a má notícia. Você acha que está agradando a Deus, você acha que é melhor que os corruptos, que os ladrões, que os bandidos, que os noticiários, mas ainda é insuficiente. Você não consegue. Essa é a notícia ruim. Você não consegue. Mas há uma boa notícia do Evangelho. Deus vem ao teu encontro. Jesus paga o preço do teu pecado. Ele te dá os méritos da vida dele. Você é aceito por Deus pela graça de Cristo por meio da fé. Arrependa-se dos seus pecados e creia. Esse é o convite do Evangelho. Desça dessa árvore e vem para a mesa com Jesus. Vem para a mesa. Texto de Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 nos diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, a causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Deus quer te dar segurança nele e alegria na vida com ele. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Voltando para Lucas 19, o versículo 10 nos diz que Jesus veio para salvar os perdidos. Não é para quem se acha bom o suficiente, não é para quem quer conseguir pelo seu próprio esforço, não é para quem está acomodado ali na figueira brava, desorientado, mas é para quem rompe a barreira do orgulho, para quem entende isso para crer e confiar em Jesus. Eu preciso de ti, Jesus, eu não dou conta, eu vou descer, eu vou me prostrar, eu vou me entregar ao Senhor, eu preciso de Jesus para ter um relacionamento de paz com Deus, senão eu não vou ter paz, vou viver na inquietude. Jesus Cristo está nos esperando, espera aqueles que não creem. Ele quer habitar em nossos corações. Pessoas insatisfeitas, vivendo no pecado, ouçam o chamado para ser um discípulo de Jesus e creia. Venha viver o novo com Jesus, o novo de verdade, não na religiosidade, não numa figueira brava com placa de igreja, não numa figueira brava com a placa da religiosidade, mas desce daí e vai ter um relacionamento com Jesus. Tem um pastor chamado Carlos McCord, um ancião, que conheci lá em São Paulo. Ele tem uma máxima
para verdadeiros discípulos, que eu queria me lembrar com mais frequência na minha vida. Ele diz: eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, eu não consigo, mas Ele pode. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, com fé em Cristo Jesus, eu sou, eu posso, eu vivo com Jesus. Uma nova vida. Romanos 5, versículo 11 nos diz que agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Somos lavados dos nossos pecados. A nossa natureza, que aspira a um relacionamento com o transcendente, a nossa cultura religiosa, nos faz criar uma imagem de Deus como uma divindade intocável. Deus distante, e eu tenho que fazer algo para chegar lá no sagrado. Eu tenho que ir no culto, me preparar, e aí eu vou orando, vou buscando até que eu consiga entrar na presença daquele santo e intocável Deus. E em certo aspecto, isso tem a sua verdade, da santidade de Deus, da reverência de Deus, da concentração, da busca, da oração. Mas nós criamos isso como, a gente transforma o nosso relacionamento com Deus como algo muito distante, uma divindade que está interessada em receber umas musiquinhas no domingo. Fui lá, cantei para a minha divindade, agora vida que segue. Isso nos distancia de um relacionamento com Ele, com o nosso Pai. Por isso, liberte-se, ou melhor, deixe Deus te libertar da figura do divino distante e mergulhe na referência bíblica do paterno. Deus Pai, da intimidade, do cuidado de quem te chama de filho meu. Quem te chama de filho, quem te pega no colo, quem te abraça, quem cuida, quem provê para você, que te convida para vir para a mesa dele e não para ir a um templo cantar para ele. Vai lá, canta para mim. Muito bem, cantou bem hoje, cantou concentrado, legal. Ele quer relacionamento, intimidade, quer mesa com você. É isso que Deus quer. Para nosso desfrute, para nossa alegria, estar na mesa com Jesus. Nós ficamos cultuando um divino distante numa expectativa de experimentar poder. Vamos cantar, vamos buscar aqui até que a gente faça alguma coisa que agrade Ele e mande um poder aqui. A gente sentiu, opa, hoje o culto foi bom. A gente cantou até o ponto de que Deus gostou, ouviu e mandou poder. Mas quando nós nos relacionamos com Ele a partir da referência paterna, da intimidade, nós somos alimentados pela palavra do Pai a uma consciência de propósito, não de expectativa de experimentar poder apenas de Deus. E nós experimentaremos, mas Ele quer nos dar uma consciência de propósito. Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Por que Deus me deu a família que eu tenho? Porque Deus me colocou na família que eu tenho, no ambiente que eu estou, no trabalho que eu estou, nos privilégios que eu tenho, na responsabilidade que eu tenho. Por que Deus me deu essa boa condição financeira? Por que Deus não me deu essa boa condição financeira? Por que Deus, Ele quer te dar uma consciência de propósito de vida, de desfrute disso, e não apenas de experimentar um poder e receber algo. Ele quer relacionamento, e isso acontece no relacionamento com Ele, irmãos. Deus não te chama para fazer culto, sacrifícios, experimentar poder, mas o Pai te chama para se entregar, buscar, confiar e obedecer, experimentar um relacionamento com Ele, que te dá propósito e autoridade para viver. Por isso que o Pai nos diz: eu quero obediência e não sacrifícios. Não adianta você se sacrificar por mim, eu quero que você me obedeça. Não é o teu culto prestado ao domingo, é a tua vida entregue diariamente em confiança e obediência do Senhor. Confiança na hora de tomar uma decisão: será que eu faço isso ou aquilo? O que Jesus quer que eu faça? O que vai agradar mais ao meu Deus? O que vai honrar ao meu Deus nessas minhas escolhas, no meu serviço?
Jesus nos convida não somente para descer da árvore, mas nos leva para uma mesa, para nos relacionarmos com Ele, para aprendermos o novo com Ele. E essa é a mesa da reconciliação. Mesa da reconciliação com Ele. Pode ser um primeiro passo para ser um discípulo de Jesus, ou pode ser um passo de recomeço na caminhada com Ele. Infelizmente, tem gente que quer sentar-se na mesa do rei, porque como Ele é o rei, dono de tudo, Ele tem o melhor de tudo, então se eu sentar na mesa dele, eu também vou comer do melhor de tudo. Então eu também vou desfrutar de tudo. Tem gente que quer desfrutar da mesa do rei, mas não do rei na mesa. Isso é diferente, irmãos. Quero seguir Ele para sentar-me com Ele. Não. Muitos pensam assim porque nós somos seres famintos. Nós temos fome, não apenas de refeição, mas de significado, de propósito. Fome de afeto, fome de amor. E a questão é essa: o prato principal na mesa do Pai, a maior oferta na mesa do Pai é o seu amor, é o amor dele, é o relacionamento que nos dá paz, perdão, propósito, significado de vida. Com Ele nós podemos recomeçar. O Senhor Jesus nunca muda. O que Ele fez por esse homem, Zaqueu, Ele é capaz e está disposto a fazer por mim e por você. O que Jesus fez por Zaqueu, Ele pode fazer pela sua casa, por alguém da sua família, por você. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Talvez você nunca se assentou à mesa com Jesus. Talvez você sempre esteve distante com Ele, fugindo dele, tentando ver Ele, mas nunca ouviu Jesus dizendo para você: desça daí, eu quero entrar na sua casa. Você continua confiando no seu esforço. Mas se você sente Jesus te chamando para um relacionamento com Ele, se você percebe que Jesus está te chamando para ser um seguidor dele, um discípulo verdadeiro dele, que confia nele e não no seu desempenho, se você está ouvindo Jesus fazer isso, dê um passo em direção a Ele. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. Creia: Jesus, eu não sou, mas Tu és. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim, Jesus. Eu quero viver, eu quero que Cristo viva em mim, Jesus. Se você nunca se assentou na mesa com Jesus, eu queria te dar a oportunidade de manifestar esse desejo de ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Se você assim quer, não se constranja diante dos homens. Faça o sinal no seu lugar, dizendo: eu quero ser um discípulo de Jesus que senta na mesa com Ele. Levante uma das suas mãos, faça o sinal dizendo: eu quero sentar na mesa com Jesus. Glórias a Deus. Eu não quero, Senhor Jesus, ficar subindo em árvores confiando no meu esforço. Eu quero confiar em Ti. Ó, meu Senhor Jesus. Por outro lado, infelizmente, algumas pessoas já agiram assim, já deram um passo de fé, de confiança em Jesus, desceram da árvore, mas talvez não compreenderam muito bem, por circunstâncias diversas e adversas da vida, desanimaram, deixaram de ouvir Jesus, deixaram de servir com alegria, muitas vezes, infelizmente, confiaram em ensinamentos errados, que nos levam a uma vida de frustração, de um Deus que não é o Deus que a Bíblia ensina, de um Jesus que não é o Jesus que a Bíblia ensina, e ficam correndo atrás de restituição, ao invés de uma entrega total e alegre a Jesus. Em Lucas 13, nós lemos que muitos vão dizer que comeram e beberam com o Senhor, pessoas que sentaram na mesa com Jesus, mas Jesus vai dizer: eu não os conheço, eu não sei de onde são. Que tristeza isso. Pessoas que confiam em si, participaram da mesa, mas não tiveram parte com Jesus. Você pode vir para a mesa participar, mas o seu coração pode não estar ali. Você só quer o que está na mesa, mas não quem está na mesa.
Não é sobre ir ao culto, não é sobre ir a uma igreja, mas sobre pertencer à família de Deus. Não é sobre rótulos, mas sobre o teu coração. Estar na mesa é diferente de pertencer. Não é sobre cultuar o divino, mas se relacionar com o Pai por meio de Jesus. Talvez você tenha passado por situações difíceis, sozinho ou sozinha, não conseguindo mais ouvir Jesus ao seu lado. Talvez você deixou de ouvir Jesus e se relacionar com Ele, ficou só prestando culto a uma divindade distante, ou nem mais isso você fez. Jesus te chama hoje para a mesa dele. Jesus te chama hoje para o banquete da reconciliação com Ele. Ele quer cear contigo. Ele quer celebrar contigo. Quer te dar alegria nesse processo. Uma família nesse processo. Por isso hoje, se você já é cristão, entendeu isso, mas quer assumir um compromisso diferente com Jesus, quer subir o nível, não quer apenas descer da árvore, não quer apenas ver Jesus, mas quer sentar-se com Ele, se relacionar com Ele, Ele te chama hoje. Vem, meu filho amado. Assuma esse compromisso com Jesus. Deixa Ele transformar a tua vida, as tuas motivações, para você deixar de ser um Zaqueu e viver com alegria, com desfrute na vida que Jesus tem para ti. Não deixe esse momento passar, não desperdice a oportunidade que Jesus está te dando de se arrepender, crer nele. Se você quiser, faça um sinal de onde está, para que possamos conversar, orar depois do culto. Eu quero, Jesus, um nível diferente de intimidade contigo. Eu quero depender de ti, meu Pai. Eu quero sentar na mesa contigo. Eu quero desfrutar da mesa de reconciliação. Jesus te convida para pertencer, não apenas estar na mesa. Há um caminho para viver o novo com Jesus. Ele pode começar hoje em sua vida, uma nova vida. Então somente creia, renda-se a Jesus, siga o Mestre. Uma semana de primeira não pode começar na segunda, já dizia um amigo. Começa hoje. O melhor tempo da tua vida começa hoje. Creia.